Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste domingo, tá? A gente começa falando sobre o dia de folga dos jogadores do Internacional, que se reapresentam nessa segunda-feira para começar a preparação visando o jogo contra o Remo, quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro no norte do país, em Belém do Pará. Uma partida importante, já que o Inter busca sua primeira vitória na competição, tá? E o técnico Paulo Pesolano adiantou boas informações sobre essa partida, porque 2 jogadores devem voltar do departamento médico. Um deles é o volante Paulinho, titular ao longo de toda a temporada, que teve na partida contra o Palmeiras uma pancada na coluna e girou uma lombalgia. Ele esteve de fora dos 2 jogos da semifinal do Campeonato Gaúcho, treinou normalmente e volta a estar à disposição do técnico colorado. O outro é Carboneiro. O Carboneiro não teve uma lesão, ele teve um desconforto muscular que fez com que o Inter poupasse, preservasse o atleta das semifinais do Gauchão. Agora volta a ficar à disposição e a partir daí Pesolano poderá ter boa parte do time titular à disposição. A dúvida é o zagueiro Vitor Gabriel, que saiu no jogo contra o Palmeiras com dores no adutor, teve diagnosticada uma lesão muscular, mas está trabalhando. Pesolano disse que espera contar com o Vitor Gabriel e que vai tentar fazer com que ele esteja à disposição na partida de quarta-feira contra o Remo, mas isso não é garantido ainda. O Inter tem no Vitor Gabriel a grande dúvida da escalação para enfrentar o Remo nesse meio de semana em Belém do Pará, tá? Mas avançando na pauta, o Inter, óbvio, parou nesse domingo de pensar em Campeonato Brasileiro para ainda seguir pensando em Campeonato Gaúcho, porque teve definido o adversário da final do Gauchão, que será o Grêmio. O Grêmio passou pelo Juventude nos pênaltis, empatou no tempo normal em 1-1 e com isso vai decidir o título gaúcho contra o Internacional. Teremos 2 grenais nos próximos domingos para decidir o campeão gaúcho. No primeiro jogo, domingo às 5h30 da tarde, o segundo jogo no outro domingo às 5h30, jogo de ida na Arena, jogo de volta no estádio Beira-Rio. E claro que repercutiu muito a declaração do técnico Paulo Pesolano, que depois da vitória sobre a equipe do Ipiranga disse que o Grêmio era o grande favorito ao título, mesmo o Grêmio ainda não tendo passado pela equipe do Juventude. Isso repercutiu no vestiário do Grêmio. E após a vitória nos pênaltis sobre a equipe do Juventude, o técnico Luiz Castro foi perguntado sobre isso e preferiu não opinar. Ele disse que não queria comentar a declaração dada pelo técnico Paulo Pesolano por uma questão de ética, não comenta o que técnicos adversários falam e fugiu da pergunta sobre quem é o favorito para a grande final. O que o centroavante Carlos Vinícius não fez. Carlos Vinícius afirmou que o favoritismo é do Grêmio, sim. Ele se colocou e colocou o Grêmio na condição de grande favorito ao título do Campeonato Gaúcho. Claro, também respondendo ao que disse o técnico Paulo Pesolano, entendendo que, bom, se ele acha que a gente é favorito, a gente confirma daqui, somos o favorito sim. O que Carlos Vinícius falou é que, enquanto ele estiver no Grêmio, todos os campeonatos que o Grêmio jogar, o Grêmio vai entrar como favorito e vai entrar com a responsabilidade de ser campeão. É um jogo de narrativas que já começa nesse clássico Grenal. O Pesolano tendo a estratégia de jogar o favoritismo e jogar a pressão para o outro lado, o Grêmio tendo uma postura de, tá bom, nós vamos adotar esse favoritismo então, já que o Inter quer jogar para cá, tentando criar uma narrativa também de fortalecimento de um lado, de enfraquecimento do outro. Guerra de narrativa pré-Grenal, o que já demonstra que será uma semana bem quente de clássico, tá? Vocês lembram que depois da partida contra o Ipiranga eu cogitei a possibilidade do Inter entrar com reservas na final pelo que disse o Pesolano sobre a prioridade do Inter estar no Campeonato Brasileiro? Bom, pelo fato do Grêmio ter passado, eu já estou praticamente descartando essa hipótese, tá? O Pesolano, por exemplo, colocou força máxima no Grenal da primeira fase do Gauchão, inclusive tendo impacto no jogo de estreia do Brasileirão contra o Atlético Paranaense. Não vai tirar força do Campeonato Gaúcho, do Grenal decisivo do Campeonato Gaúcho. Eu acho que o resultado do jogo contra o Remo pode alterar um pouco isso. Se o Inter não conseguir um resultado bom contra o Remo, vai ficar na obrigação de vencer o outro jogo, que também é fora de casa, contra o Galo, mas não acredito que o Inter vá, de alguma forma, preservar jogadores na final do Gauchão. O Pesolano deverá botar um time bem quente contra o Grêmio na final do Campeonato Gaúcho, tá? Vamos falar sobre o mercado de transferências, porque na tarde desse domingo eu gravei um conteúdo aqui no canal falando sobre o zagueiro que o Inter tem encaminhado
para essa temporada, tá? E que é um mistério. A gente tem algumas pistas a respeito desse zagueiro. A gente tem, por exemplo, a informação de que ele é brasileiro, de que é um jogador mais experiente, que chegaria para ser titular, e alguns nomes estão sendo especulados. E o nome que está sendo especulado com maior força e que está esquentando no bastidor colorado é o nome de Diego Carlos. O Diego Carlos é um zagueiro de 32 anos de idade que joga no Como da Itália. Ele está emprestado pelo Fenerbahçe da Turquia e tem contrato com o Como até a metade do ano. O Diego Carlos, ele fez muito sucesso no Sevilha, onde empilhou títulos, jogou junto com o Fernando, ex-volante do Inter, por exemplo, lá no Sevilha. Ele tem muita representatividade no futebol europeu, é brasileiro, é um jogador de projeção e que caberia no Internacional como titular dentro desse prospecto de um zagueiro experiente. Mas o contrato dele com o Fenerbahçe, que é o clube que possui o passe dele, vai até 2028. No Como da Itália, onde ele está jogando agora, ele é titular. Time de Série A do campeonato italiano. O Vaguinha trouxe detalhes e informações que podem induzir que seja o Diego Carlos. Mas eu preciso dizer aqui que não há nada de concreto, informação, apuração de que é o Diego Carlos, nada de concreto. Sim, é um nome que está esquentando no bastidor. O mercado tem esquentado o nome do Diego Carlos no Inter. Algumas pessoas do Inter estão dando pistas, quem sabe o Diego Carlos dá uma olhada. Agora, concreto mesmo, informação checada, não tem nada sobre o Diego Carlos, tá? Aqui eu vou dar a minha leitura sobre o Diego Carlos. Eu não acho que é ele, por dois aspectos. Primeiro, o Diego Carlos seria um zagueiro para vir na metade do ano. E o que eu vejo do Inter é um zagueiro para chegar agora até por uma pressa que se enxerga de fechar esse negócio antes do término da janela de transferências, que é no dia 3 de março. Então, isso me leva a crer que o Inter vai fechar um negócio para agora. E o Diego Carlos seria um jogador para a metade do ano. Mas o segundo aspecto é que o Diego Carlos é um jogador que é titular no Como da Itália, o Como não liberaria o Diego Carlos de maneira antecipada. Se poderia conversar para o Fenerbahçe emprestar ele depois que terminar o vínculo com o Como, mas Diego Carlos é um jogador de projeção na Europa. Ele tem espaço no futebol europeu. Não me parece ser ele o nome, tá? Mas é um nome que está esquentando no bastidor do Internacional, enquanto a gente não sabe qual é esse zagueiro misterioso que o Inter está encaminhando à contratação. Para fechar, vamos falar aqui de KTO. Cara, eu bati na trave nos dois palpites. Eu bati na trave no Inter, eu apostei 4-1 lá no Debate Raiz e deu 4-0. E no Grêmio, eu falei que ia pros pênaltis, coloquei 2-2 e foi 1-1. KTO é para isso, a gente só conta as ganhas, né? Joga lá com responsabilidade, lembrando que é o site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Nessa segunda-feira tem rodada do Campeonato Italiano, Fiorentina e Pisa, tem rodada da La Liga, Campeonato Espanhol, tem muitos jogos para você brincar lá, tá? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!